Fala, atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra de Atleticano. E no vídeo dessa quarta-feira a gente vai falar da vitória do Furacão nos pênaltis sobre o Botafogo e a classificação rubro-negra para as quartas de final da Copa do Brasil. Fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar sobre tudo o que aconteceu nessa partida. E se você está chegando agora, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações a cada novo vídeo publicado, compartilhe o conteúdo em redes sociais, grupos de WhatsApp e Telegram sobre o Atlético Paranaense, porque assim você faz com que mais gente conheça o conteúdo produzido por aqui e ajuda a fortalecer esse nosso projeto. Então vamos lá para falar de tudo que aconteceu nessa partida. Primeiramente esclarecendo que estou falando baixo porque estou morando em apartamento, então a gente tem que respeitar os vizinhos, se for o caso, dá um ganho no volume no momento da edição. Um Atlético que surpreendeu negativamente a sua torcida, que esperava que o time tivesse aprendido um pouco mais das últimas partidas com atuações decepcionantes. O Turra que foi a campo com o Bento no gol, Madison na lateral direita, Pedro Henrique Tchaveleno, Fernando na lateral esquerda, Hugo Moura, Eric Christian no meio de campo, Agostinho Canóbio, Vitor Roque e a surpresa Tomás Coelho atuando aí pelo lado esquerdo. Turra que optou sem bola por uma defesa no 4-1-4-1, né? A primeira defesa formada, lógico, por zagueiros e laterais. Hugo Moura entre as duas linhas e o Canóbio e o Coelho recompondo cada um pelo seu lado. E um Atlético que mais uma vez teve muita dificuldade para ficar com a bola, deu muito campo ao Botafogo, não à toa sofreu gol logo nos primeiros minutos. E eu vinha conversando no Twitter e até em outras redes sociais aí com alguns amigos e defendendo que a gente não deveria esperar do Atlético que o Atlético fosse para o Botafogo enfrentar fosse para o Rio de Janeiro e enfrentar o Botafogo de igual para igual, porque o Botafogo é um time que vive um momento técnico-tático melhor do que o nosso e por esse motivo a gente teria sim que fazer um jogo cauteloso, mas que não se deveria confundir jogo cauteloso com uma postura covarde, uma postura pouco combativa. E o que a gente viu do Atlético mais uma vez, infelizmente, foi justamente essa postura pouco combativa de um time que foi a campo pensando exclusivamente em se defender e mesmo assim fez isso de maneira até um pouco atrapalhada. O Botafogo conseguiu algumas escapadas, inclusive em velocidade, pelos lados do campo, com o Vitor Sal, com o Júnior Santos, e não fossem as boas intervenções do Bento aí ao longo do confronto, é bem provável que o Atlético talvez não tivesse saído do tempo regulamentar com um placar suficiente para levar a disputa da classificação para os pênaltis. Para exemplificar isso, eu trago a informação de que o Atlético teve 38% da posse de bola global ao longo da partida, mesmo tendo passado a maior parte do tempo atrás do placar. Teve um índice de acerto de passes baixíssimo, vou até pegar aqui para não passar nenhuma mentira, 71% ao longo do jogo, 10% a menos do que o Botafogo. Um número altíssimo de posse de bola, 73 tentativas com 34% de acerto. E acho que um exemplo bem esclarecedor, se a gente for considerar que de um modo geral o futebol tem 60% de tempo de bola rolando e a gente aplicar essa informação a esse jogo, você vai descobrir que o Atlético passou 38% de 54 minutos com a bola, cerca de 20 minutos com a posse da bola. Nesses 20 minutos com a posse da bola, o Atlético tentou 73 lançamentos. Isso significa que a cada menos de 20 segundos passados com a bola nos pés, o Atlético tentava um chutão para frente. Isso é muito revelador da falta de alternativas que o Atlético tem, seja para construir com a bola no chão, seja inclusive para sair em velocidade nos contra-ataques quando se dispõe a defender. Isso passa muito pelo trabalho do Turra. Não é uma questão somente de quem joga ou quem não joga. A verdade é que o coletivo, de um modo geral, não funciona a ponto de tornar o Atlético competitivo nesses cenários. Principalmente agora com a ausência do Fernandinho, que eu cheguei a dizer em uma live da Tretes, em outra oportunidade, que a gente percebia a importância dele quando estava em campo e percebia ainda mais quando ele não estava. E o que eu queria dizer com isso, né, tirando a frase aí do contexto elaborado e trazendo para uma realidade mais compreensível, é que o Fernandinho dentro de campo, seja pela sua qualidade técnica, que é muito acima da média, e seja pela sua inteligência na leitura do jogo, na escolha, na tomada de decisões, ele acaba dando alternativas para o jogo do Atlético que a formação, ou o treinamento, ou o planejamento que o Turra tem para as partidas acaba não oferecendo por si só.
E quando a gente tira o Fernandinho dessa equação, esse problema se torna ainda mais evidente, como a gente viu hoje. E acho que vale a gente destacar não só as não utilizações de jogadores como o Terans, por exemplo, que eu defendi, ou no vídeo de ontem, que fosse titular, mas também Vitor Bueno, que é um cara que tem jogado bem e tem sido menos aproveitado pelo Turco do que poderia. E outros tantos jogadores, sejam eles titulares ou reservas, que têm tido a sua característica, as suas melhores qualidades violentadas pelo jogo do Turra. Isso passa, por exemplo, por um Eric que se consolidou como um bom primeiro volante e não é de agora, tem jogado como segundo homem de meio de campo somente para que o Turra possa explorar a capacidade dele do jogo aéreo, no jogo aéreo, no momento da bola, porque o Atlético tem muita dificuldade para construir se não for com cruzamentos, com lançamentos, com bolas paradas. Isso me incomoda bastante. O mesmo vale para outros tantos jogadores. Caso do Canóbio, que foi muito sacrificado pela forma como Filipão e depois Turra escalam nos pontas, conseguiu se recuperar nesse ano, felizmente, tem sido importante. Hoje, mais uma vez, fez um bom jogo. O Coelho, que era um jogador de muita recomposição no Red Bull Bragantino, um cara que oferecia muito ímpeto defensivo também, ao mesmo tempo que oferecia velocidade quando o time tinha a bola, acabava equilibrando e permitindo que tanto o Arthur quanto o Elinho, naquele time do Bragantino, pudessem ser mais agressivos, mas quando tinha a bola também conseguia colaborar com a capacidade de drible que tem, com a sua velocidade, e tem sofrido muito para jogar em um Atlético onde as linhas, de um modo geral, são muito espaçadas, os jogadores têm uma distância enorme entre si, seja dentro da sua própria linha, seja entre sua linha e a seguinte ou a anterior. Um Atlético muito, repito, espaçado, tem muita dificuldade, portanto, para ficar com a bola. E aí a gente tem visto esses jogadores sofrendo, como a gente tem visto um Teran sofrendo sempre que entra em campo, um Vitor Roque tendo muito menos a bola do que poderia ter em um time mais organizado ou organizado de uma forma diferente. E acho que vale a gente fazer um destaque negativo também para os momentos das entradas de Terans e de Vitor Bueno, já no final do jogo, para cobrar pênaltis em um momento de tensão, fora de casa, dois jogadores frios, né, no sentido de aquecimento, de participação dentro do jogo, mas que felizmente acabou não fazendo falta esse aspecto pela qualidade que os dois têm, pela experiência que os dois têm, e acredito que isso também passa muito pelo fato do Atlético estar ambientado muito mais do que esse Botafogo a esse tipo de decisão, seja nas penalidades, seja em eliminatórias decisivas. O Atlético tem um histórico recente maior do que esse Botafogo nesse tipo de contexto. E aí vale a gente destacar mais uma vez o Bento que assume a titularidade no ano passado, vai para sua segunda decisão de pênaltis, depois da primeira contra o CRB, e mais uma vez decisivo, né? Ainda mais decisivo do que na primeira ocasião, pegando os dois primeiros pênaltis do Botafogo, o primeiro batido pelo Tiquinho Soares, que é um dos bons atacantes, um dos grandes atacantes aí do futebol brasileiro, o segundo batido pelo Tietê, que não é lá um jogador tão agressivo, mas é experiente, já participou de duelos decisivos, e o Bento consegue mais uma vez uma boa defesa, colocando o Atlético em uma situação bastante confortável dentro da disputa de pênaltis, e o Atlético acaba consolidando a sua classificação com a vitória por 4-2, mas vou dizer aquilo que eu disse no Twitter, não é porque o resultado positivo veio na forma de classificação que a gente não deve deixar de criticar, que a gente deve deixar de criticar o Paulo Turra pela bola que o Atlético jogou, ou especialmente a bola que o Atlético não jogou lá no Rio de Janeiro. Um time que tem qualidade, tem peças para jogar muito mais futebol. Não estou falando de ir ao Rio e dominar o Botafogo, porque a gente tem que respeitar muito a qualidade do elenco do Botafogo, o trabalho que vem sendo feito pelo Luiz Castro, o momento técnico-tático da equipe, mas um Atlético que poderia ter enfrentado mais o Botafogo, ter tido mais alternativas para, quem sabe, não precisar passar por tantos apertos, ou para, quem sabe, realmente não precisar chegar ao ponto de disputar essa classificação para as quartas na disputa de penalidades. Então é isso, gente. Eu agradeço pela audiência e pela paciência de vocês. A gente volta a falar de Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra Atleticano, provavelmente comentando a entrevista do Paulo Turra após a partida. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.